Glória a Deus. Uma vez mais estamos aqui no podcast Plena Unção e eu juntamente com o pastor Paulo. Glória a Deus. Paz do Senhor. Bênção. Pastor Paulo, nessa série que nós estamos de Apocalipse, demos uma parada só por uma semana e estamos agora continuando. Tá tudo bem com o senhor? Tá tudo ok. Animado? Animado. Tá quente o Rio, Quente. né? Tá pegando fogo Tá aqui no Rio de pegando Janeiro. fogo. Hoje o calor tá bom. Meu amigo, pastor Paulo Moraes, vamos lá, é o capítulo 10. O senhor lê? Capítulo 10. A sexta... Nós fechamos no podcast anterior a quinta trombeta, né? A quinta, isso. Agora, os capítulos 10 e 11, então entraremos, tem alguns comentários aqui, e lá mais adiante a sexta e também a sétima trombeta. Ok. Que a sétima trombeta, por exemplo, ela só aparece lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Sim. Que esta passagem aqui de Apocalipse 10, do versículo 1 até o capítulo 11, versículo 13, é a quarta passagem parentética. Uma daquelas 7 passagens, né, do Apocalipse, que são chamadas passagens parentéticas, porque João está escrevendo um assunto, aí ele faz uma interrupção e introduz outro assunto. Certo. Assim como, por exemplo, o capítulo 7 é uma passagem parentética. No capítulo 6 ele fala sobre os selos. Aí, no capítulo 7, ao invés de falar sobre o sétimo selo, ele fala sobre as duas multidões, inclusive a multidão dos 144 mil, que são 12 mil de cada tribo de Israel. Sim. E ele fala sobre uma segunda multidão, que é aquela que será salva durante o período dos 3 anos e meio, né? Da primeira parte da 70ª semana de Daniel. Aí ele fecha o capítulo 7, aí no capítulo 8 é que ele vai falar sobre o sétimo selo. E aqui é uma situação semelhante. Tanto que estudamos, conforme eu disse, vou repetir, no capítulo anterior e no podcast que gravamos, o último, a quinta trombeta. Aqui no capítulo 10 ele não inicia diretamente falando sobre a sexta trombeta. Interessante, né? Por isso que o leitor comum, às vezes, ele tem uma dificuldade maior, né, de compreender o livro do Apocalipse por causa desses detalhes pequenos. Então vamos ler o capítulo 10, o senhor lê? Então, versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Esse é um simbolismo que o Apocalipse tem, né? Sim. Essa linguagem de simbolismo é interessante, né? Sim. Pode prosseguir. Porque eu aqui no versículo 1, né, essa expressão arco celeste eu acho melhor. Sim. Tem Bíblias que trazem arco-íris. O arco-íris. Não tira a salvação de ninguém, né? Mas o arco celeste fica uma tradução assim, mais de acordo com o texto sagrado. Certo. Versículo 2. Tinha na sua mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Versículo 13. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Isso aqui é um mistério. Pra gente que gosta de mistério, é mistério, irmão. Esse é um mistério. O que os trovões falaram, João escreveu, ouviu, escreveu e selou. Pois é, então, esse texto aqui ele é muito interessante exatamente por causa disso. O que ocorre? Existem coisas que Deus revela aos seus servos e determina, né, que eles passem essas revelações adiante. E existem revelações que Deus concede a alguns de seus servos e que ele não permite que eles passem adiante. Aqui é um exemplo disso. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios, né? Ele, capítulo 12, se não me falha a memória, versículos 1 ao 4, ele faz alusão a isso, que ele teve no terceiro céu, ouviu palavras inefáveis, ou seja,
mas que ao homem não é lícito revelar. Ou seja, Deus não permitiu. Então as revelações ficaram só com ele. Aqui tem uma situação exatamente igual. Os 7 trovões emitem as vozes, aí João, demonstrando uma prontidão muito grande, já ia escrever, né? Então isso indica que ele entendeu claramente. Exatamente. O que os 7 trovões disseram. Mas aí veio uma voz do céu e disse a ele, sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Glória a Deus. Que curiosidade forte de saber o que foi que os 7 trovões disseram, né? Mas vamos ficar só na curiosidade. Vamos ficar na curiosidade. Quando chegar lá no céu, a gente pergunta, João, o que é que você ouviu que não falou, rapaz? Ele vai dizer, eu não falei porque o Senhor disse para não escrever, né? É verdade. Sim, prossiga. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Um profeta igual João passou por isso, né? Foi Ezequiel, né? Sim. Que ele comeu o rolo, né? E na boca era doce. Isso fala de quê, pastor Paulo? Esse aqui é um detalhe bastante interessante. No caso aqui, mais especificamente do apóstolo João, é um fato bastante curioso, porque ele, na verdade, recebe aqui como que uma determinação de prosseguir o trabalho que ele vinha realizando, porque o versículo 11 diz, né? Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Trabalho que ele já vinha realizando. Então está a dizer a ele, você deve continuar. Você irá profetizar outra vez. É como se, né, apenas hipoteticamente falando, ele estivesse recebendo uma segunda comissão para continuar o exercício do ministério que Deus deu a ele. Agora, na boca doce como mel, porque a mensagem, logicamente, que ele iria comunicar, tem também as bênçãos de Deus, as promessas, porque a mensagem ela vai até ao término do livro do Apocalipse, mas a mensagem pregada por ele cobre o período do milênio e entra até na eternidade propriamente dita, quando ele fala da Nova Jerusalém, as ruas de ouro, né, e etc. Então, logicamente, esta parte é a parte agradável, né? É o que é doce, né? É o que é doce. O que é doce, agora, o que é suave. Agora, porém, havendo comido meu ventre ficou amargo, porque a parte severa, né, da mensagem que ele iria anunciar, como as catástrofes, os castigos, os flagelos, as pragas enviadas e etc. Que é exatamente, eu diria, como as duas faces de uma mesma moeda. É o mesmo caso de alguém que recebe uma mensagem e às vezes a mensagem tem aquela parte agradável de promessa, de conforto e de consolo para o povo, mas às vezes também tem a parte de repreensão, a mensagem mais severa, mais dura, então de um lado a doçura e do outro o amargor. É Giló, né? É. Mensagem de Giló. Exato. Tinha um irmão que cantava, até parece que você chupou limão, dá glória a Deus, faz bem pro coração. Quer dizer, tem hora que é amargo, é amargo. O que fazer desse limão? Tem que fazer uma limonada. Vamos prosseguindo. É com o senhor aí.
Vamos comentar mais alguma coisa do capítulo 10 ou vamos entrar no 11? Vamos entrar no 11 porque está tudo inserido dentro da sexta, indo para a sétima, né? Isso. Então vamos, o capítulo 11, versículo 1. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Essa vara aqui normalmente ela chegava a medir até cerca de 3,80 metros, né? E chegou ao anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Sim. Agora sim entra a 7ª trombeta. Ó. E tocou, ou seja, e o 7º anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Glória a Deus. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então, tudo que o senhor leu aqui está relacionado à 7ª trombeta. Tem a 6ª e a 7ª, né? Porque a 7ª ela só aparece aqui em Apocalipse 11, versículo 15. Sim. Apocalipse 11, versículo 15. É onde aparece a 7ª trombeta. 7ª trombeta, ok. Então, esses relatos aqui, dessas 2 testemunhas. O senhor acredita que as 2 testemunhas é Elias e Moisés? Como já foi dito por alguns expositores? Algumas pessoas defendem que seja o profeta Elias, mas não tem nenhuma base escriturística para isso. Por quê? O texto de Malaquias 4 e 5, quando o profeta escreveu que o profeta Elias viria antes, né, do grande e terrível dia do Senhor, converteria o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos e etc., ele cumpriu-se literalmente
em João Batista, e não sou eu que estou a dizer. Está, se não me falha a memória, em Lucas capítulo 1, versículos 15 a 17. E em Marcos 9, 11 e 13, o Senhor Jesus, quando indagado pelos apóstolos, por que dizem então os escribas que era mister que Elias venha primeiro? Sim. Eu acho que a resposta do Senhor Jesus ela é até muito interessante, porque ele disse aos discípulos, em resposta à pergunta deles, se quereis dar crédito. Olha a expressão que ele utilizou, e pouca gente presta atenção nisso. Se quereis dar crédito. Por quê? Existem pessoas que não querem dar crédito àquilo que está escrito. Pessoas que eu digo, pastores, pregadores, expositores da Escritura Sagrada, professores de escatologia, que às vezes não querem dar crédito ao que está escrito. Por isso Cristo respondeu a eles, se quereis dar crédito. Ele disse, Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram. Então, ele fazendo referência à pessoa do profeta João Batista. Sim. Então, Cristo disse, Elias já veio. Então, isso fecha. Isso mata o assunto pela raiz. Porque Cristo disse, já veio, ou seja, trocando em miúdos, já se cumpriu a profecia de Malaquias 4 e 5. Então, por estas palavras do Senhor Jesus, fica claro que Elias não será uma das duas testemunhas. Nem Moisés. Apesar de ter poder na semelhança tanto de Elias quanto de Moisés, daí surge essa confusão, porque tanto Moisés fazia fogo do céu, saraiva, etc. e tal, quanto Elias. Aí essa comparação que fazem, né? Sim. Que é natural achar que um homem viria dentro de uma outra era totalmente diferente. Como que seria isso? Então, e o Moisés tem um detalhe bastante interessante, porque algumas pessoas, defendem que Moisés ressuscitou dentre os mortos. Por qual razão? Porque em Mateus capítulo 17, aquela transfiguração do Senhor Jesus, sim, no monte, aparecem falando com o Senhor Jesus Moisés e Elias. Alguns, inclusive, fundamentando-se nesse texto, defendem que Moisés ressuscitou dentre os mortos. Isto é inadmissível porque, vou dar apenas um motivo à luz da Escritura Sagrada. Cristo não tinha ainda morrido na cruz do Calvário e não tinha ressuscitado dentre os mortos. E Moisés morreu literalmente e Deus fez o sepultamento dele. Está escrito. Exatamente. Então, o primeiro da ressurreição dentre os mortos foi o Senhor Jesus. Plenamente. Como Paulo escreve pelos Coríntios 15. Ele é a primícia. Exatamente. Então, isto significa que Moisés jamais ressuscitaria dentre os mortos, porque isso estaria contradizendo o que o próprio Deus estabeleceu, como o Senhor mencionou. As primícias, Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Tanto que aquele texto de Mateus 27, versículos 55 e 56, se não me falha a memória, daqueles santos que ressuscitaram, ali tem uma palavra extremamente importante. Diz assim, depois da ressurreição dele, para cumprir-se a profecia, Cristo as primícias. Sim. Aí quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, aí diz depois, aí aqueles santos ressuscitaram. As pessoas confundem ressurreição com ressuscitação. Lázaro não ressuscitou. Houve uma ressuscitação. É um indivíduo que volta à vida, mas morre depois. A ressurreição, sendo Jesus a primícia, ele é o único que ressuscitou com o corpo glorificado. Porque o que ocorre? Provavelmente, eu não posso afirmar isso com toda a convicção, os apóstolos eles tinham uma dificuldade de compreender, quando Cristo falava sobre a ressurreição dele. Na verdade, eles não apenas tinham dificuldade, eles não conseguiram compreender o que Jesus disse a eles que ressuscitaria. Inclusive, depois que Cristo ressuscita dos mortos, o texto diz, literalmente, alguns duvidaram, não todos, o texto diz, alguns duvidaram.
Quando Cristo apareceu a eles, e diz a Escritura que ele inclusive lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Mas por causa do tipo de ressurreição, porque a Escritura ela fala sobre ressurreição de mortos, dos mortos e dentre os mortos. A ressurreição de mortos é essa, de quem ressuscitou e voltou a morrer. Agora, dos mortos e dentre os mortos, essa foi uma ressurreição que Cristo inaugurou, que é ek necron, que é uma tradução literal seria para fora de dentro dos mortos, que é ressuscitar para nunca mais morrer, que é a ressurreição de Cristo. Então ele inaugurou essa espécie de ressurreição que não existia. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro, primícias, exatamente. Então, ou seja, ele inaugurou essa ressurreição e estabeleceu, pronto, que será a ressurreição, por exemplo, dos nossos irmãos em Cristo que já morreram. Quando ressuscitarem, nunca mais voltarão a morrer. Por isso que o texto de 1 Coríntios 15, quando Paulo fala sobre a ressurreição daqueles que morreram, então eles, depois de ressurreto entre os mortos, cantarão aquele corinho: onde está, ó morte, a tua vitória, e também a sepultura. Eles estarão dizendo, né, como que a zombar da morte, tá vendo? Vem nos pegar agora, já era, nunca mais morreremos. E interessante que diz: o que é mortal se revestirá de imortalidade. Sim. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E aí, tragada foi a morte na vitória. Isto, glória. Tragada foi a morte na vitória, exatamente. Ela será derrotada aí, porque esses nossos irmãos, eles ressuscitarão, não será a ressurreição de mortos, mas dentre os mortos. Dentre os mortos, muito interessante. Então o senhor afirma por aqui que, quanto às duas testemunhas, nós chegamos ao consenso de que não pode e não deve imaginar que é Elias e Moisés. E nem Moisés, pastor, o que serão duas testemunhas. A Bíblia diz que serão duas testemunhas, pronto. Mas aí que está o detalhe. O versículo 3 do capítulo 11, ele é claro com relação a isso. É o que eu disse e vou repetir. Quando o Senhor Jesus respondeu a pergunta que seus apóstolos fizeram, ele disse: se quereis dar crédito. O que Cristo estava dizendo? Eu não vou obrigar vocês a acreditarem no que eu estou falando, porque Cristo não obriga ninguém a acreditar. Isso tem que partir da pessoa. Tomar a decisão de acreditar no texto como ele foi escrito. Olha, o versículo 3, ele é claro que não serão duas testemunhas que viveram e operaram milagres no passado pelo poder de Deus. E isso fica claro. O texto diz assim: darei poder às minhas duas testemunhas. Darei. Se fosse uma referência a duas pessoas que já viveram e ou passaram por esta terra, no caso de Moisés, que morreu, no caso de Elias, por exemplo, que foi elevado aos céus sem passar pela morte, a Escritura não poderia utilizar essa expressão, darei poder. Certo. Então, ela deveria referir-se ao tempo passado, deles poder. Então o próprio texto ele deixa bem claro: darei poder às minhas duas testemunhas, ou seja, Deus levantará naqueles dias dois homens e quando levantá-los ele dará a eles o poder. O próprio texto deixa isso claro. E também o versículo de número 4 fala sobre as suas identidades. Essas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de Deus e da terra. Pois é, então aqui alguns pegam e eles apelam para... Porque se apelar para o texto de Malaquias, que falam sobre dois que estão diante de Deus... Malaquias 4:11. Agora só que tem um detalhe. Zacarias, desculpa. Zacarias 4:11 ao 14. Zacarias. Agora só tem um detalhe. Deus é um ser onipresente. Então ele está aqui em nosso meio agora. Então nós não estamos diante de Deus? É verdade. Só porque ele está sentado no trono eterno de glória. Então estar diante do Deus da terra, o texto não está a dizer que necessariamente para que isso aconteça precisamos estarmos no céu. O salmista escreveu: andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Perante o Senhor é o mesmo sentido, andarei diante do Senhor na terra dos viventes.
Verdade. Porque se assim fosse, nós nunca estaríamos diante de Deus. Agora, pastor Paulo, é interessante que o versículo 5 diz que essas duas testemunhas têm um poder que não é um poder natural. Sim. Diz que eles têm poder, de uma forma aqui que está dizendo o versículo 5. O senhor pode ler? E se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Quer dizer, é de imediato, a resposta é de imediato. De imediato, exatamente. E é um ponto muito importante, veja bem, existem coisas na Escritura que deixam algumas pessoas intrigadas, porque eu disse no podcast passado e vou dizer novamente, elas têm uma ideia muito humanizada da pessoa de Deus. A maioria absoluta dos expositores, professores de escatologia, a maioria absoluta, toma a expressão fogo sairá da sua boca por uma expressão figurada. Mas vamos analisar se ela é figurada. E a jumenta falando com voz humana? Isso não é uma coisa completamente contrária ao entendimento humano? Ao entendimento humano? É verdade. Ora, se Deus usou uma jumenta para falar com voz humana, ela conversou com Balaão. E com linha de raciocínio. Sim. Ela não só falou com voz humana, mas ela chegou ao ponto, como o senhor disse, ao ponto de debater. Sim. Debater, mas eu tô cavalgando contigo desde a tua juventude. Por acaso alguma vez eu fiz isso? Muito boa essa colocação. Pode continuar, a exposição está muito boa. Aí ele disse, não, mas a jumenta apertou o pé do profeta no canto da parede. Tem muito profeta com o pé apertado aí pela jumenta, porque a jumenta teve a visão de ver o anjo e o profeta estava tão cego. A Bíblia diz que ele estava tão cego pela ganância que a Bíblia em algum momento chama ele de ele estava cego e ficou louco. A loucura do profeta. A loucura do profeta. É o que nós estamos vendo hoje, né, pastor Paulo? Então. Muita gente cega. Muita gente cega. Misericórdia. Essa sua exposição foi muito boa. Vejamos o seguinte. Se o texto estivesse dizendo aqui, se alguém lhes quiser fazer mal, tais pessoas serão repreendidas por uma jumenta falando com voz humana. Estes mesmos que dizem que a expressão fogo sairá da sua boca é figurada, eles iriam dizer a mesma coisa. Não, a jumenta falando com voz humana, isso é uma linguagem figurada. Se o texto estivesse a dizer, caso não conhecêssemos os siameses, né, que são casos raríssimos, certo, de duas pessoas, né, ocupando o mesmo corpo, duas cabeças, etc. Suponhamos que não tivéssemos nenhum caso de siameses conhecido na história humana. Se o texto aqui dissesse que seriam duas pessoas, duas cabeças e um corpo, estas mesmas pessoas iriam dizer, essa linguagem é figurada. Glória a Deus. Vai. E às vezes essa dificuldade da linguagem figurada para o que é literal. Sim. Não é? Sim. Essa literalidade da Bíblia, em alguns momentos as pessoas querem transformar naquilo que não é. Sim. Ou o simbolismo apenas. Mas aqui está dizendo que fogo saía da sua boca. E o versículo é interessante, né? E assim, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. O senhor sabe que tem um profeta lá do Quênia, que está vindo, é do Quênia, é daquele país, é Quênia, que ele está se intitulando o profeta Elias, a testemunha. E ele, numa das cruzadas, ele disse que ia chover
imediatamente choveu. E a partir daí ele está andando agora no Brasil, profetizou sobre um terremoto. David Shoa, é um profeta assim. Ele anda com uma barba muito grande e opera, tem muitos milagres acontecendo. E ele anda se intitulando o Elias do Novo Testamento e dizendo que ele é a segunda testemunha. Só que a segunda testemunha não é só. Ele está sozinho, tem que ter mais outro, né? Exato, porque as duas testemunhas, elas estarão trabalhando em conjunto. O texto dá a entender, né, exatamente isso. Como é que pode isso? Surge cada coisa, né? A vaidade humana, pastor, ela é ilimitada, não conhece limites. O ser humano, ele é vaidoso, né, por natureza, porque tem também um aspecto da vaidade. Eu lembro, por exemplo, que eu ria muito, né, com as entrevistas do Henrique Cristo. Eu estou falando isso não no sentido de desrespeitá-lo, porque ele é um ser humano, e obviamente a gente tem que respeitar. Quando eu digo que eu sorria, não era porque estava desrespeitado, etc., porque eu o achava assim cômico, né? Um camarada que naturalmente era cômico. Então, quando indagaram ele uma vez, por que você só anda de avião? Aí ele, porque o meu pai deixou escrito em sua palavra que o filho do homem varia nas nuvens do céu. Então, é um exemplo clássico ali, né? Gostei dessa. Eu não sabia que o senhor conseguia imitar tão bem assim. Meu Deus, essa é boa. Agora pronto. Aí agora apareceu esse aí. Eu vi um vídeo dele, acho que ontem ou anteontem, ele falando sobre esse terremoto. Terremoto no Brasil e tantos outros. Essa ideia mística de querer trazer uma coisa assim inusitada. Por isso que eu amo a Bíblia, que a Bíblia, tudo nela está escrito. Até os falsos profetas, até os operadores de milagres, de mentira, está escrito na Bíblia. Mas enfim, vamos prosseguir aqui, pastor, para a gente concluir essa questão dessas duas testemunhas. A morte física deles. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, porque essa besta que sobe do abismo lhe fará guerra e vencerá e os matará. O senhor quer falar sobre isso aqui? Eu vou dar só uma palavra bem rápida, sem tecer muitos detalhes. Porque, na verdade, o livro do Apocalipse, ele fala sobre 3 bestas. A que sobe do mar, não é? Que é muito interessante. A que sobe da terra e essa aqui que sobe do abismo. Essa é uma terceira. Terceira besta. É um versículo bem curioso, conforme eu disse, eu não vou tecer maiores detalhes, porque ele, por si só, é até meio complexo de entendimento. Por qual razão? Existem aqueles que acreditam que essa besta que sobe do abismo poderia ser referência, literalmente, a um anjo. Certo. Liberado do abismo. Eu estou dizendo o que alguns afirmam, ensinam, né? Não o que eu acredito, ou o que eu ensino, ou o que eu defendo. Tem aqueles que acreditam que seria um homem que está preso no abismo e seria solto nos dias dos 3 últimos anos e meio da 70ª semana de Daniel. E tem aqueles que acreditam que isso aqui seria uma referência ao sistema político, religioso da época. Sim. Não é? E tem aqueles que acreditam que seriam as 3 coisas juntas. Meu pai. Então esse é um texto bastante interessante, mas por precaução eu vou ficar só com esta explicação rápida, porém reafirmando, né, para os nossos ouvintes que eu não estou defendendo absolutamente nada. Porque depois que a gente ensina errado, para desfazer, não é, o erro é bem complicado. E o versículo 8, jazera o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Já está apontando que aqui é o local, Sodoma e Egito. É o lugar onde Jesus foi crucificado. Está dizendo aonde o seu Senhor também foi crucificado. Ele fala espiritualmente, que se chama Sodoma e Egito, né?
onde o nosso Senhor foi crucificado. É um texto bastante interessante porque Sodoma remonta àquela cidade de devassidão terrível. Agora né? Tem uma coisa aqui. Jerusalém é assim chamada porque se tornou a sede dos sodomitas. Sim, exato. E o senhor sabe que agora teve lá recentemente uma marcha do orgulho tal, né? Sim. Não vou falar, né? Infelizmente tem e tido lá tá isso. Impregnado. Então, olha, a Bíblia está dizendo isso aqui. Sodomita, da prostituição, perversão sexual e religiosa. Porque quando a gente fala de perversão sexual, não é propriamente só, literalmente, sexual. É toda perversão quanto às questões da lei de Deus, em que o homem acaba por misturar e profanar e adulterar as coisas sagradas. Quando Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim, infiéis, ou adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aquele que quiser ser amigo de Deus, constitua-se. Aquele que quiser ser inimigo... amigo de Deus, está certo. Aquele que quiser ser amigo de Deus, constitua-se inimigo do mundo, ou vice-versa. Ou vice-versa. Então, ele diz assim, infiéis, numa versão diz, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus, porque todo aquele que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Isso, exato. Não é assim? Assim. Noutra versão diz adúlteros e adúlteras. Sim. Quer dizer, a palavra infidelidade, não é? Da infidelidade. Por isso no livro de Oséias, que Deus usa a imagem emblemática da esposa de Oséias, que era uma mulher da casa do prostíbulo, para representar uma nação que vivia uma atrocidade e uma infidelidade tão tamanha que Deus associou a sua nação como uma prostituta. Exato. É muito pesado isso. Sim, e Deus realmente ele referiu-se ao povo no período dos profetas como meretriz, tanto o reino do norte como o reino do sul. É muita informação na memória, a gente acaba não lembrando, né? O Olibama, não lembro bem, se não me falha a memória, mas é um dos nomes que Deus utilizou. Mas de qualquer forma, realmente, tanto o reino do norte como o reino do sul, Deus referiu-se aos dois como meretrizes. Meretrizes. Então nós estamos vendo aqui que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Quer dizer, um detalhe pequeno, que se a gente não ler e não estuda, parece que não está falando nada com nada. Mas tem aqui uma informação muito grande. Prossiga, pastor Paulo, é o senhor. Verso 9. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Esse aspecto aqui é muito importante, no sentido de destacar que vários povos e tribos e línguas e nações é uma expressão que aparece algumas vezes no livro do Apocalipse, porém exclusivamente para referir-se às pessoas que estiverem vivendo na terra naqueles dias. Isso não vale para dias antecedentes ao cumprimento das profecias que constam no livro do Apocalipse. Outro detalhe aqui, eles ficarão mortos por 3 dias e meio. Isso lembra muito a morte de Cristo, porque em Marcos 8:31, Cristo disse que ele ressuscitaria depois de 3 dias. Sim. Cristo não ficou só 3 dias no sepulcro, o corpo dele. Ele ficou cerca de 3 dias e mais um pouco. Então, mais ou menos, porque eu não posso afirmar categoricamente que não está no texto, mais ou menos 3 dias e meio. Meu Deus, tremendo, né? Então, um único versículo faz diferença. Ele disse, depois de 3 dias. Quer dizer, uma única palavra faz uma diferença enorme. É o caso aqui das 2 testemunhas. Tem até o tempo exato durante o 3 qual dias e meio. Eles permanecerão mortos.
E os corpos não serão postos em sepulcros, que, né, se proibirá de que faça isso. Agora, o que é estranho, o versículo 10, leia. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então a alegria dos homens ímpios é o fato de não ter mais alguém para puni-los. Sim. Consequentemente, se sentiram vitoriosos. Vitoriosos. Aí acontece o inesperado, do versículo 11. Exato. Só um adendo aqui. Isso aqui ocorre nos 3 últimos anos e meio, últimos da 70ª semana de Daniel. Nesse momento aqui da morte deles, isso aqui é já o finzinho da 70ª semana. Os 3 últimos anos e meio estão se findando. Já está no finzinho aqui. Maravilha. Quando eles serão mortos. Isso aqui, ou seja, bem próximo esse acontecimento está do retorno de Cristo. Verso forte. 11, né? E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida. Só uma pausa aqui, pastor, rápido. Sim. O espírito de vida aqui é uma referência ao Espírito Santo. Porque Romanos capítulo 8, versículo 2, por exemplo, fala sobre o espírito de vida. Quem vivifica é o Espírito Santo. Esse não é o único texto do livro do Apocalipse, mas é um deles que refuta aquele ensino estranho de que o Espírito Santo não estará atuando na terra. Muito boa, porque nós ouvimos que, olha, Jesus vai voltar, vai levar para a igreja, vai levar a igreja para o céu e vai tirar o Espírito Santo da terra. Então a terra vai ficar sem o Espírito Santo. Se ele é Deus, onisciente, onipresente, onipotente, como é que ele não estará na terra? Ele não estará da forma que hoje está, não é? Em que, numa dimensão em que foi derramado sobre toda a carne. O Espírito agora cumpre um papel distinto e diferente. Pois é, porque eu até estava procurando o texto do Apocalipse, onde se diz que, achei o seguinte, Apocalipse 4, versículo 6, só a parte final do versículo. Apocalipse 4 e 6, não, 5 e 6, repetindo, 5 e 6. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Versículo 6 do capítulo 5. Sim. Os 7 Espíritos aqui é uma referência clara ao Espírito Santo. Olha aqui, enviados a toda a terra. Isto significa que o Espírito Santo, ele estará na terra e não apenas na terra, ele será o executor dos juízos de Deus, porque ele estará aqui trabalhando, coordenando, está aqui, os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Pelo amor de Deus, como é que uma pessoa vai afirmar que o Espírito Santo será retirado se o texto diz que naquele período ele será enviado? 7 Espíritos, porque refere-se à sua completude, à sua totalidade, o seu poder e etc. Está aí. É verdade. E aqui ele aparece, o Espírito de vida, ainda que a palavra Espírito está com E minúsculo, mas quem está atuando aqui para dar vida às 2 testemunhas é o Espírito Santo. Ó, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, os seus inimigos viram. Olha, igual Jesus na ascensão, né? Pois é, humanamente falando, o que seria mais fácil, subir ao céu em uma nuvem ou colocar fogo da boca para fora? Humanamente falando. Então o livro do Apocalipse é um livro, já falamos aqui, de acontecimentos sobrenaturais. Se alguém lê o livro do Apocalipse e ele traz para dentro dele as suas ideias humanas e limitadas sobre a grandiosidade do que Deus operará naqueles dias, com certeza a pessoa terá dificuldade muito grande de aceitar certas verdades do livro. Porque olha aqui, ele sobe ao céu em uma nuvem. Para mim, humanamente falando, isso seria uma coisa muito mais difícil. Com certeza. Prossiga. Verso 13.
E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O texto diz que deram glória ao Deus do céu, não diz que se arrependeram. E esse ponto é importante. É verdade, deixa eu ver aqui o 13. Porque Nabucodonosor escreveu o capítulo 4 de Daniel, um caso único de uma pessoa ímpia escrevendo um capítulo da Bíblia. Ele escreveu o capítulo 4, deu glória ao Deus do céu, mas ele não arrependeu-se nem converteu-se a Deus. Ele só reconheceu que é um Deus que reina. Isto. Mas não tinha o conhecimento pleno para um arrependimento, né? Exatamente. Muito forte isso. Isso. Verso 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Sim. Vamos para o 15? Vamos. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Glória a Deus. Na verdade, o Apocalipse, do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 15, aqui está todo o cumprimento do plano de Deus, porque no versículo 15 aqui, a 70ª semana de Daniel, conforme diz, está terminando, e aqui Cristo já está voltando. É porque, logicamente, os capítulos subsequentes, eles tratam de acontecimentos que não estão descritos aqui, entre Apocalipse 6, né, e 1 até Apocalipse 11 e 15, mas fazem parte desse período de tempo. E esse anjo que toca a trombeta, o versículo 15, tocou o 7º anjo a trombeta e houve no céu grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Sim. Ele reinará para sempre. Na tentação lá no deserto, o inimigo ofereceu a eles os reinos. Se tu me prostrares e adorares, eu te darei esse reino. Vai de Satanás. Adorarás somente o Senhor teu Deus e a ele cultos prestarás. Quer dizer, ele que era o dono, Jesus era o dono, ia se submeter, mas é muita audácia do inimigo, né? Prossiga, versículo 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder. Olha só, tomaste o teu grande poder e reinaste. Verso 18. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Eita Jesus. Então aqueles que gostam de destruir a terra estão inseridos aqui nesse texto. Serão destruídos porque estão destruindo uma coisa que não pertence a eles, que é a terra criada por Deus. Verdade. Glória a Deus. Verso 19. Sim. E abriu-se no céu o templo de Deus. Olha. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos, está vendo? No plural. E existem 5 textos no Novo Testamento falando sobre terremotos. Só que terremotos aqui no versículo 19 está no plural. Então quer dizer que não é um. Não é um. São vários. Porque tem gente que pensa que o livro do Apocalipse ele menciona 5 terremotos apenas, porque tem 5 versículos que falam sobre terremotos. Sim, mas esse aqui está no plural. Então ele diz: e terremotos, e grande saraiva. E agora nós estamos esperando terremoto, segundo o profeta lá da Nigéria. Ele é da Nigéria. Eu falei Quênia é Nigéria. Eu não tenho certeza absoluta, mas parece que ele é nigeriano. O que acontece, né? Uma palavra rápida sobre essa questão. Já de bastante tempo, né? Eu diria nos últimos 6, 7 anos ao menos,
muitas profecias, muitas revelações por parte de pessoas diferentes, e até agora o que acontece? Não se tem presenciado e nem visto o cumprimento da maioria absoluta dessas visões, revelações, profecias e etc. Então o que acontece é que estas pessoas elas estão caindo no descrédito, porque vamos nos pautarmos lá pelo que está escrito na Torá, né, o livro de Deuteronômio, que Deus deixou claro já desde aqueles dias. Se o que o profeta disser cumprir-se, deve ser respeitado. A pessoa que profetizou. Sim. Aí Deus disse, se o profeta profetizar e não cumprisse, ele diz assim, não terás temor dele. Interessante isso. É porque as redes sociais hoje estão recheadas de profeta. Vou repetir, revelações, profecias, visões e etc. Agora repito. Visões, visagem. A questão é revelamento. A questão é que tais coisas não têm tido cumprimento. Aí algumas pessoas elas estão até, né, utilizando-se de ironias, de zombarias e etc. Porque o que elas querem ver é o cumprimento do que foi dito. Deus revelar o CPF para alguém, acrescenta alguma coisa? Não, não acrescenta. Revelar o endereço de alguém? Aí é como disse o Martinho Lutero, eu vou parafrasear, né? Não vou conseguir citar textualmente as palavras que ele proferiu. Mas ele deixou bem claro o seguinte, se o que uma pessoa ensina, prega, o que ela diz, não está de acordo com a Escritura, mesmo que ela faça chover dos céus milagre todos os dias, não merece credibilidade. Glória a Deus. Estamos chegando ao final do nosso programa aqui, do nosso podcast, e eu quero que você participe, mande a sua pergunta. Nós vamos continuar no livro do Apocalipse. Estou aqui com o pastor Paulo Moraes, diretor do nosso seminário, diretor do nosso seminário, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Domingo, o senhor não quer chamar ninguém aí para vir domingo? Os alunos, faça um convite aí, aproveite. Nós queremos estimular, não é, incentivar, encorajar e convidar os nossos irmãos a se fazerem presentes à nossa Escola Bíblica Dominical, a fim de juntos crescermos um pouco mais no conhecimento do livro sagrado, aqui na Assembleia de Deus, Plena Unção, lugar de amor e comunhão. Glória a Deus, que Deus abençoe. Pastor Paulo, obrigado, até o próximo. Glória a Deus. Andrezinho, Cauã, obrigado. Paz.